Bom dia, galera, tudo bom? Bom estar com vocês de novo aqui para a gente continuar esse nosso bate-papo sobre redação. Para a gente começar a organizar a estratégia. Essa palavra existe? Vamos criar estratégias para que a gente consiga necessariamente montar essa linha de pensamento que vai nos levar à nossa produção textual, tá? Bom saber, pessoal, que hoje nosso bate-papo vai ser um bate-papo muito especial sobre como ligar essas diferentes ideias. Porque eu tenho certeza que você já deve ter passado pela seguinte situação. Poxa, professor, eu vi ali um tema de redação, eu me orientei por aquele tema, gosto do tema, acho fácil a produção do tema, mas, por outro lado, não consegui organizar as ideias. Esse é um problema muito claro. Você ter muita coisa para falar, você saber exatamente o que tem que falar dentro do texto. Então, isso é algo muito, muito, muito comum. Por isso, você precisa conhecer também esses gêneros textuais e, principalmente, os recursos que vão nos levar a atingir a pontuação adequada, a organizar essas ideias de forma escrita. Então, hoje, o nosso bate-papo é muito mais sobre a forma como você vai organizar isso, do que propriamente sobre conteúdos relacionados às ideias de produção textual. Então, como assim, professor? Qual é a lógica? Eu quero retomar aqui, antes que a gente continue o nosso bate-papo no nosso material, eu quero falar sobre 5 competências, tá? As 5 competências são as 5 expectativas que se tem de um escritor de um texto dissertativo argumentativo. Especificamente, 5 competências do Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Então, veja bem, como é que acontece? Nós temos algumas avaliações. Primeiro, elas são separadas em 2 grandes grupos. Os grupos estruturais e os grupos de conteúdos. A competência do grupo de conteúdos se refere à competência de número 2, que trabalha com adequação ao tipo de texto, que é o fato de você escrever uma introdução, o desenvolvimento e uma conclusão, baseado em repertório sociocultural produtivo. Essa é a competência 2, tem a ver com conteúdo. A competência 3, que se liga à ideia de seleção, organização, relação de fatos, ideias, opiniões em prol da defesa de uma tese, que é a competência de número 3, tem a ver com a coerência do seu texto, a maneira como você escolhe os argumentos, a maneira como você organiza o seu projeto de texto. E ainda sobre o conteúdo, você vai ver a competência de número 5, que exige de ti uma proposta de intervenção para o problema. Bom, essas aí são as que fazem parte do grupo de análise do conteúdo do seu texto, ok? Bom, por outro lado, você tem o grande grupo de análise da estrutura do seu texto, análise estrutural. Da análise estrutural, vai contemplar a competência de número 1, aquela que trata da adequação à linguagem, à norma padrão escrita da língua portuguesa. Certo? Então você tem uma adequação à gramática normativa. Basicamente, é você trazer uma ideia de concordância, de regência, de ortografia. Então, todos esses pontos aí de adequação a essa gramática normativa da linguagem padrão do português faz com que você tenha contemplado a competência de número 1. E o nosso papo de hoje também tem a ver com uma questão estrutural das competências. Porque no nosso papo de hoje nós vamos falar sobre competência de número 4, que é a coesão textual. Professor, o que é a coesão? Todas as vezes que você ouvir essa palavra, entenda que eu estou falando de ligação, certo? Coesão nada mais é do que o que faz com que o seu texto tenha uma unidade. Isso, unidade estrutural, não unidade de sentido. Vamos lembrar que a gente está no campo da análise da estrutura. Pois bem, entender a coesão textual é primordial para que você consiga passar uma mensagem de forma clara. E é isso que nós queremos aqui. Fazer com que você tenha exatamente a ideia de como organizar os seus pensamentos, como organizar a sua escrita, as partes diferentes do seu texto, os parágrafos, os períodos, as orações que ligam ao seu texto. Elas precisam de um ponto estrutural que as liguem e transformem o texto em uma unidade, beleza? E é esse papo que nós vamos ter hoje. Porque hoje eu quero falar sobre 2 coisas. Primeiro como é que você vai ser avaliado por isso. Então, a competência 4, ela exige isso. Então, a gente precisa saber como é que vai ser avaliado.
E um outro ponto é, o que eu faço? Como é que eu faço? Eu vou demonstrar isso a partir de um texto pronto, de texto escrito, texto que teve sucesso no Enem, para mostrar como é que você vai fazer isso. Como é que você consegue direcionar essa ideia de coesão textual. Bom, é baseado nesses dois pontos que nós vamos falar hoje sobre competência de número 4, sobre coesão textual, que vai servir, você vai ver, vai servir não só para uma redação do Exame Nacional do Ensino Médio, não só para o Enem, mas vai servir para todas as vezes que você pegar o seu texto, qualquer que seja ele, e tente escrever de uma forma adequada e de fácil compreensão. Porque, afinal de contas, o grande sentido do texto, principalmente os textos formais, é o entendimento do leitor. É essa transmissão da mensagem, é isso que nós queremos fazer com que você consiga fazer de uma forma muito tranquila, ok? Então, vem comigo para o nosso material para a gente bater um papo sobre coesão, certo? A coesão vai ser um ponto primordial para a nossa lógica. Bom, eu vou falar de coesão textual, gente, basicamente seguindo esse roteirozinho que aparece agora para ti, certo? Vamos falar de quê, professor? Nós vamos falar de dissertação escolar. Vamos lembrar, galera, que aqui eu preciso de uma base de um texto formal, tá? Então, entenda que esse texto, ele vai me cobrar uma formalidade. Ele é um texto formal. Então, se ele é um texto formal, o que eu sei? A grande intenção dele, a grande intenção desse texto, nada mais é do que transmitir uma informação, tá? Então, eu preciso transmitir uma informação. Como nós vamos basear-se na ideia do texto dissertativo argumentativo, essa informação vai ser o ponto de vista que eu tenho sobre determinado tema. Bom, se eu preciso transmitir uma informação, eu preciso ser claro, preciso ser direto. Para que eu seja claro, o que eu vou fazer? Trabalhar com a nossa boa e velha ideia de coesão textual. O que é a coesão? É o que vai garantir unidade para o seu texto. Além de unidade, a coesão também, ela vai cobrar do seu texto clareza, ela vai garantir ao seu texto clareza, porque é a partir dela que você vai montar a sua estratégia, tá? A sua estratégia de relação entre os parágrafos, de relação entre as ideias. É a partir dessa estratégia que a gente vai estabelecer aqui um direcionamento para cada parte do nosso texto, tá? Então já fica claro aqui a ideia de que eu preciso da coesão textual para dar essa clareza ao meu texto, tanto clareza nas diferentes relações que vão se estabelecer, quanto clareza na forma de organização textual, beleza? Para isso, nós vamos analisar estratégias e operadores argumentativos. Veja bem, operadores de argumentação. Esses operadores de argumentação, gente, é o que nós vamos chamar de conectivos, tá? Esses conectivos, eles funcionam de diversas formas, justamente para estabelecer essas relações que nós estávamos falando agora. E recursos de modalização, basicamente, são elementos que servem para retomar o que você já falou. Quando você pensar em coesão, gente, vou até deixar esse destaque aqui para vocês. Quando você pensar em coesão, você vai entender que a coesão nada mais é do que... Eu preciso ligar as partes do meu texto. Como é que eu ligo? A partir da retomada do que foi dito. Então, eu falei algumas coisas, eu escrevi algumas coisas, basicamente, né? Então, eu vou, basicamente, sempre retomar as falas. É isso que vai dar unidade para o texto, tá? O que foi escrito, na verdade. Por isso que eu coloquei o dito aí entre aspas, tá, gente? Então, todas as vezes que eu estiver retomando algo que eu já citei, eu estou em um processo de coesão, justamente para garantir essa unidade dentro da minha linha de organização temática, certo? Para isso nós vamos ler textos, nós vamos responder questões, nós vamos bater um papo super legal, super produtivo, principalmente sobre essa questão do direcionamento textual. Beleza? Então, seguindo, pessoal, a nossa aula, vamos entender mais ou menos como é que isso vai ser cobrado de ti. Entenda primeiramente o que é coesão. Para você já fixar na mente qual é a nossa ideia e como é que nós vamos desenvolver isso. Analise. Por coesão entende-se a ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos e a superfície textual.
Primeiro destaque para vocês, entenda que eu estou falando de ligação, certo? De ligação. E é claro, pessoal, que se eu vou estabelecer uma ideia de ligação, é porque eu estou apresentando relações diferentes sobre o meu tema. E nexos nada mais é do que uma relação que faça sentido. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai estabelecer, certo? Então, entenda que, resumidamente falando, coesão é a ligação entre as partes do seu texto, ok? Vamos lá. Por coesão se entende a ligação, a relação, os nexos que se estabelecem entre os elementos que constituem a superfície textual. Quero chamar a atenção para um detalhe, ó. Como eu estou falando de superfície textual, gente, eu quero que você entenda que eu estou tratando de algo estrutural, tá? Então, isso daqui é para deixar claro que essa análise é uma análise estrutural. Eu não estou falando de uma relação, por exemplo, de ideias, ou uma ligação entre o seu texto a partir de um assunto específico. Não. Aqui, no meu caso, eu estou falando de superfície. Então, a questão é estrutural, ok? Já fique claro isso daqui para a gente. Ao contrário da coerência, que é subjacente, vamos lembrar que a coerência trabalha com o sentido. A coesão é explicitamente revelada através das marcas linguísticas. Se eu tivesse que fazer uma análise entre as duas coisas, eu diria que a coerência ela se liga ao sentido do texto, ela se liga ao sentido, ao conteúdo, já a coesão, ela está ligada mais diretamente à questão da estrutura, da parte mais formal, mais concreta do texto. Estrutura é a parte concreta do texto, que eu visualizo na superfície, certo? Então, esse é o entendimento. As duas estão muito ligadas, tá, gente? Com uma boa coerência, provavelmente, são ligadas, né? Até é importante as duas, só que a coesão ela vai afetar a coerência caso você trabalhe com as diferentes relações que já nós vamos ver, tá? Mas, basicamente, uma a gente consegue ver explicitamente revelada através das marcas linguísticas. Marcas linguísticas essas que nós vamos chamar de conectivos, tá? E a coerência é mais numa análise de conteúdo. Então, é uma análise mais aprofundada, mais revelada dentro do sentido do texto. Vamos lá. A coesão é explicitamente revelada através das marcas linguísticas, conectivos, índices formais, tá? Que você vai analisar aqui uma série de operadores argumentativos para isso. Índices formais na estrutura da sequência linguística e superficial do texto, o que lhe dá um caráter linear, uma vez que se manifesta na organização sequencial do texto. Beleza? Bom, partindo aqui desse primeiro conceito do que é a ligação, que é a parte estrutural, que eu vou visualizar dentro do conceito, dentro da estruturação do texto, é a partir daí que você vai entender toda essa montagem textual. Beleza? Vamos lá. Seguindo. Basicamente, nós temos dois tipos de coesão. Aí é interessante que você perceba logo que existe essa análise um pouco mais ampla e depois nós vamos aprofundando e especificando essa análise no decorrer aqui da nossa aula. Bom, quais são os dois tipos que se destacam? A coesão referencial, que retorna elementos já mencionados ou introduz aqueles a serem mencionados. Pronomes, por exemplo. Bom, a referencial, então, é quando você cita algo que já foi dito, tá? E a sequencial, que é a outra, que diz respeito aos procedimentos linguísticos por meio das quais se estabelecem diversos tipos de interdependência, semântica e ou pragmática, entre os enunciados, à medida que faz progredir. Eu vou lhe dar um exemplozinho aqui. Ó. Supomos que eu tenho a seguinte situação. Dois exemplos para que vocês visualizem. João comprou um carro.
João comprou um carro. Ele está muito feliz. Pronto, note bem como é que você tem aqui. A análise é até bem simples, pessoal. Se você anotar, João comprou o carro, ele está muito feliz. Se você notar esse ele aqui, ele faz uma referência ao que já foi citado, especificamente ao nosso querido amigo João, certo? Bom, como ele está retomando isso, fazendo uma referência direta a isso, o que você consegue dizer? Que você tem uma coesão referencial. Essa coesão referencial acontece justamente porque eu retomo algo já falado, ok? Então, é algo referencial. Vamos ver outro exemplo para que você entenda perfeitamente como é que funciona isso. Um outro exemplo agora, só que da outra forma de coesão, da sequencial. O time jogou bem. Porém, não obteve a vitória. Como é que você vai perceber? Nós temos duas partes, tá? Vale lembrar que, claro, só existe coesão se você tem diferentes partes do texto. Nesse caso, você tem a primeira parte, o time jogou bem, primeira parte da sua discussão, e você tem não obteve a vitória, segunda parte do seu enunciado. Analise essa questão. O que você vai ter aqui? Se o time jogou bem, entende-se que ele alcançaria a vitória. Simples assim. Se ele jogou bem, o natural é que ele alcançasse a vitória. Se ele não obteve a vitória, eu tenho uma relação de quebra de expectativa. Então, o que eu vou fazer para ligar as duas partes? Eu preciso marcar essa quebra da expectativa. É justamente a partir da ideia do porém, tá? Por que do porém, professor? O porém ele vai dar sequência. Aqui é uma referência sequencial. Uma referência sequencial. E essa referência sequencial é justamente para eu estabelecer a ligação entre essas duas partes, certo? Aqui, notadamente, uma relação de oposição. Essa relação de oposição, ela tem um porquê. Já que houve uma quebra da expectativa, se o texto anuncia que o time jogou bem, naturalmente ele deveria ter vencido. Se não venceu, é porque aconteceu uma quebra de expectativa. Como é que eu ligo as duas partes? Vou ligar as duas partes com essa relação sequencial do porém, beleza? Então, essas são as duas formas amplas de você analisar a questão da coesão textual, beleza? Ou referencial, ou sequencial, é o primeiro ponto que a gente precisa analisar. Seguindo, o que nós vamos encontrar mais? Aqui, pessoal, nós temos os operadores argumentativos. O que eu queria entregar aqui para vocês? São mais exemplos, eu quero que você entenda exemplos, tá? Operadores argumentativos, basicamente, são os instrumentos que garantem a coesão, tá? São instrumentos de coesão. Vai trazer para esse ponto, instrumentos de coesão. Veja bem, como é que eu consigo direcionar aqui? Bom, os operadores argumentativos, gente, são operadores que somam argumentos a favor da mesma conclusão. Exemplo, também, ainda, nem, não só, mas também, tanto como, além disso, além disso, todos esses operadores somam argumentos a favor da mesma conclusão. Então, significa que eles são necessariamente argumentos que vão indicar soma, tá? Vão indicar soma, porque eles não estão discordando. Então, eles vão considerar mais uma espécie de adição de informações, tá? Vamos ver outros exemplos.
Operadores que indicam o argumento mais forte em uma escala a favor da mesma conclusão. Inclusive, certo? Inclusive é como se eu estivesse dando destaque para esse ponto, certo? Estou muito feliz hoje. Inclusive, vou fazer tudo melhor. Esse inclusive você está, claro, não há uma discordância e eu estou reforçando. É como se eu desse uma profundidade para essa minha afirmação, tá? Até mesmo, nem mesmo. Gente, um detalhezinho importante, ó. Sabe quando o corretor ele coloca no seu texto assim? Aprofunde mais a argumentação. Aprofunde mais o seu argumento. Aí você fica assim, poxa, como é que eu faço para aprofundar um pouco mais meu argumento? Essas aqui são boas expressões, ó. Inclusive, até mesmo, nem mesmo. Quando você faz isso daqui, é como se você estivesse trazendo para o seu texto um algo a mais, tá? É uma argumentação a mais. Uma argumentação mais específica. Quando você faz isso, o que acontece? Quando você faz exatamente esse processo, você está deixando claro para o corretor. Não vou falar só isso, eu vou aprofundar um pouco mais. Esse aprofundamento é o que é cobrado de ti lá na hora de você escrever a sua argumentação, certo? E essas palavrinhas vão ajudar a montar essa estratégia. Operadores que deixam subentendida a existência de uma escala com outros argumentos mais fortes. Ao menos, pelo menos, no mínimo. Quando eu falo ao menos, pelo menos, no mínimo, significa que nós temos outros argumentos mais fortes que não estão explícitos na oração. Operadores que contrapõem argumentos orientados para conclusões contraditórias. Basicamente, só para resumir isso aqui para vocês, é os que indicam oposição, que dão uma ideia de contrariedade, de adversidade. Bem utilizado isso aqui também. Ó. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, embora, ainda que, posto que, apesar de, são muito utilizados, principalmente quando você faz um jogo de argumentação em que você dá uma afirmação positiva. Por exemplo, a Constituição Federal de 1988 prevê o bem-estar social. No entanto, a invisibilidade provocada pela falta de registro civil compromete o amplo acesso aos direitos. Ponto. Você já tem aí um direcionamento bem adequado para como utilizar esses pontos. E último, operadores que introduzem uma conclusão em relação a argumentos apresentados em enunciados anteriores. Logo, portanto, pois é quando vem após do verbo, viu? Até colocar aqui, porque ele é a explicação. Ele só vai ser conclusivo quando vier após o verbo. Entende-se, pois, certo? Por isso, por conseguinte, em decorrência, resumindo, concluindo, são elementos. E olha só, eu gosto de chamar a atenção para esse ponto aqui, porque se você está escrevendo bem o seu texto dissertativo argumentativo, você vai precisar de mais ou menos 5 elementos que indicam conclusão. Final do primeiro parágrafo, final do segundo parágrafo. Vamos lembrar que um parágrafo ele vai ter, pessoal, uma organização entre introdução, desenvolvimento e conclusão do próprio parágrafo. Então, quando você coloca nesse sentido, você tem aí a necessidade de elementos de conclusão em todos os parágrafos. Então, quando eu trabalho com final do primeiro parágrafo, final do segundo parágrafo, final do terceiro parágrafo, início do quarto parágrafo e final do quarto parágrafo, você aí, por média, vai precisar de 5 elementos de conclusão, tá? Então, 5 elementos de conclusão para marcar o seu texto. Gostaria de lembrar vocês que não deve ser repetido nenhuma vezinha, mesmo que eu coloque lá no começo e lá no final, não deve ser repetido nenhuma vez um conectivo dentro do seu texto dissertativo argumentativo, tá? Sobre a pena de perda de 40 pontos na competência de número 4, quando eu falo de exame nacional do ensino médio. Vamos lá, dando continuidade aqui. Operadores que introduzem uma justificativa ou explicação ao enunciado anterior. Essa explicativa aqui, justificativa, bem interessante você ver. Eu queria destacar, pessoal, que aqui é uma marca pequena obis. Esses aqui, provavelmente, eles introduzem, tá, ou indicam
indicam detalhamento quando você fala de proposta de intervenção. Por quê, professor? Porque o detalhamento é justamente, pessoal, esse direcionamento aí. É justamente ou uma explicação ou uma justificativa. Então, esses elementos, eles indicam, claro, não só eles, mas eles servem para indicar esse detalhamento da proposta de intervenção, tá? Então, porquê junto e sem acento, vamos lembrar que o porquê junto e sem acento é o que indica a explicação, certo? O porquê separado e sem acento, ele vai aparecer em questionamentos, em perguntas, quer saber o motivo das coisas. O porquê separado e com acento, ele está antes de sinal de pontuação. O porquê junto e com acento, ele é substantivado. Mas aqui, para justificativa ou explicação, a gente utiliza o porquê junto e sem acento. Porquanto, pois, aí esse pois aqui é de maneira geral, não é o pois apenas após o verbo. Visto que, já que, para que, a fim de, nós temos aí alguns elementos que vão indicar essa explicação. Operadores que estabelecem comparação entre elementos visando a uma determinada conclusão. Mais do que, né? Mais do que, menos do que, tão quanto. Então, tudo isso daí, pessoal, também vai encaminhar para uma mesma conclusão. Seguindo, operadores que introduzem argumentos alternativos que levam a conclusões diferentes. Ou uma coisa ou outra, quer pela ineficácia estatal, quer pela negligência do poder público, pela negligência da sociedade, seja pela formação histórica do Brasil, seja pela ineficiência da educação em formar cidadãos críticos. Então, você tem aí alternativas muito utilizadas. Essa daqui, pessoal, você vai utilizar bastante no momento em que você anuncia argumentos. Então, nos anúncio de argumentos, quando é que você anuncia os argumentos? Lá no seu projeto de texto, na introdução. Então, no momento em que você apresenta o projeto de texto, eles são muito utilizados aqui nesse momento, viu? Por quê, professor? Porque eles marcam justamente essa alternativa interessante para que você trabalhe um direcionamento de montagem textual. Operadores que introduzem o enunciado com conteúdos pressupostos, já, ainda, agora. E operadores que funcionam numa escala orientada para a afirmação da totalidade ou para a negação da totalidade. Um pouco, quase, de negação, pouco, apenas, beleza? Pouco se faz em relação às pessoas que não possuem registro civil. No Brasil, apenas 70% da população, 75% da população tem acesso à internet. Tá? Então, você tem esse direcionamento aqui para levar a essa conclusão, beleza? Depois que a gente passeou um pouquinho sobre essas questões, demos uma volta, entendemos mais ou menos vimos alguns exemplos de coesão. A ideia agora é fazer com que você consiga visualizar como é que isso funciona, tá? Como é que isso funciona. Primeiramente, pessoal, eu peguei aqui uma parte do material disponibilizado pelo INEP, tá? Então, nós temos algumas partes importantes para aplicação na grade específica. Pessoal, vale lembrar que quando eu falo de grade específica aqui, ó, eu falo da grade específica de avaliação do Enem, da redação do Enem. É uma forma interessante para você entender como é que você é corrigido, certo? E aí, quando você é corrigido, você entende como é corrigido, você consegue se adaptar melhor. Conseguir se adaptar melhor é primordial para você montar uma estratégia de texto que vai permitir todo esse entendimento, beleza? Então, seguindo. Presença de elementos coesivos. A qualidade do emprego desse conjunto coesivo em um texto dissertativo argumentativo é verificada, primeiramente, pela presença concreta de elementos coesivos dentro do parágrafo e entre eles. Em um segundo momento, se tais elementos se repetem ou não. E, em seguida, se estão mobilizados da maneira adequada ou não. Veja bem, eu sou o seu corretor. Como é que eu vou analisar o seu texto? Eu tenho 3 pontos. Primeiro ponto que eu vou fazer. Primeiro ponto. Existe
ou não existe os conectores, tá? Primeira coisa, os conectores precisam existir, tá? Vamos ver aqui, deixa eu só colocar aqui. Primeira lógica, o conectivo precisa estar ali. Então, precisa existir. Segundo momento, que a gente vai analisar se há ou não há repetição. Existir. Então, você vai analisar se eles vão se repetir. Existem? Existem. Se repetem? Não se repetem. Aqui, no caso, eu não preciso repetir, né? Na verdade, assim, eu vou colocar não repetição para ficar mais claro para vocês. Que nesse caso aqui, não, a ideia é não repetir, tá? Existir, não repetir. É assim que eu vou avaliar. Nenhuma vez, professor, se colocar um conectivo lá na introdução e repeti-lo lá na conclusão, mesmo assim, a orientação é que você deva ser penalizado. E o terceiro ponto, eles precisam estar adequados. Então, você vai analisar a adequação. O que é adequação? Adequação é bem simples, é o fato de você entender que esses textos, que esses elementos, eles têm funções específicas. E essas funções específicas, para marcar oposição, conclusão, adição, precisam ser respeitadas. Se não forem respeitadas, você tem um problema aí de adequação. Então, a primeira coisa para ser avaliada é justamente esse ponto. Se eles existem, se eles não se repetem e se eles estão adequados às relações estabelecidas por você dentro do texto. Ok? Bom, esse é o primeiro passo para avaliação. Vamos para o segundo passo, interessante. Coesão intraparágrafo e interparágrafo. É bem simples de você entender isso daqui, mas é muito importante que você saiba o que é isso e como é que se utiliza esse fato. Vamos lá. Ó. Ao mencionar a coesão intraparágrafo, a terminologia da grade refere-se à presença de elementos coesivos, adequadamente mobilizados dentro dos parágrafos. Quadro 1, que nós vamos ver já já, viu? Vocábulos em azul. Já vou mostrar esse quadro aqui para vocês. Por sua vez, a coesão interparágrafo é a presença de elementos coesivos adequadamente mobilizados entre os parágrafos. Pessoal, entenda só para ficar muito claro. Quando eu falo de intraparagrafal, como o nome já de certa forma me indica, como eu falo de parágrafo intraparagrafal, eu estou falando de elementos conectivos dentro do parágrafo. Professor, esses elementos servem para quê? Para interligar orações, para interligar períodos, principalmente períodos, tá? Então, atente muito para esse ponto. Por outro lado, você vai ter os interparágrafos ou interparagrafais. Interparágrafos ou interparagrafais, pessoal, eles estão entre os parágrafos e eles servem necessariamente para ligar os diferentes parágrafos do seu texto. Certo? Então, ele serve para ligar os diferentes parágrafos do seu texto. Bom, essa ideia é bem... Professor, eu entendi, é uma ideia simples. Mas como é que eu consigo visualizar isso? Vamos visualizar esse ponto aqui para que vocês entendam. Veja bem, aqui eu tenho um formato de texto, mais ou menos aqui para que você entenda, certo? Em que você tem 4 parágrafos. Primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Terceiro parágrafo. Quarto parágrafo. Bom, vamos lá. Texto aqui é só para você entender. Aqui eu tenho um ponto. Se eu tenho um ponto, eu preciso ligar este primeiro período ao segundo período. Se eu preciso ligá-lo, eu vou utilizar o pronome esse, beleza? Então, ele serve para quê? Para eu retomar o que eu já falei. Portanto, é um elemento conectivo, beleza? Continuando, tem um outro ponto. Agora, eu preciso ligar os diferentes elementos que nós vamos trabalhar aqui, que são os diferentes períodos. Entretanto, aqui é uma relação de oposição, como você está vendo. Então, entende-se que a relação que eu estabeleci aqui foi uma relação de oposição. Estou fazendo uma relação sequencial, portanto, o que eu tenho aqui? Eu tenho um elemento intraparagrafal, porque ele está dentro do parágrafo. Eu vou deixar a internet parada aqui rapidinho, essa palavra internet, porque tem uma maneira diferente de você analisar isso daqui, tá? Eu vou analisar já ali na frente.
Bom, assim fechou. O que eu vou precisar entender agora? Entre um parágrafo e outro, eu preciso estabelecer uma relação. Eu preciso estabelecer uma relação entre um e outro, para que faça sentido a continuidade do parágrafo dentro do meu texto. Como é que eu faço? Bom, diante desse cenário, que cenário é esse que está falando? Esse cenário que eu acabei de falar. Então, eu estou dando também uma ideia sequencial. Diante do cenário que eu acabei de falar, certo? Aí eu vou continuar, texto. Normalmente, pessoal, aviso para vocês, normalmente onde é que aparece? Na ligação entre períodos. Se aparece na ligação entre períodos, o que eu tenho? Sempre após um ponto, eu vou precisar de um conectivo, tá? Sempre que houver um ponto, eu vou precisar dar continuidade ao meu texto com um conectivo, beleza? Nesse caso aqui, eu utilizei o embora. Mas é só assim que pode acontecer? Não, você pode pegar um pronomezinho no meio também, ó, do período. E isso, quando eu falo isso, é que eu já estou retomando algo. Se eu estou retomando algo, eu tenho aí uma relação, nesse caso, referencial, beleza? Esse ponto. Fechei o parágrafo, aí eu tenho por outro lado. Por outro lado. A mesma coisa. Isso significa que eu vou fazer, de certa forma, uma relação de oposição entre esse parágrafo e esse. Eu trabalhei de um jeito aqui, por outro lado, vou ter uma outra visão, um outro direcionamento. Esse por outro lado também se revela como um conectivo sequencial. Por outro lado, olha aquele bizu que eu falei para vocês do ponto. Se eu tenho um ponto, eu recomeço com um assim. Se eu tenho ponto, eu recomeço com um assim. Aqui, no caso, é um elemento mais conclusivo, né? O ela é a mesma coisa do isso, tá? O ela é a mesma coisa do isso. Ele está no meio, mas ele está retomando. Então, é uma relação referencial. Texto. Redes sociais. Opa, olha aqui. Lembra que eu deixei a internet parada? Aqui eu vou falar de redes sociais. Se você notar, aqui existe uma relação bem interessante, uma relação inclusive referencial. E essa relação, ela estabelece-se a partir de uma ideia de você retomar um elemento anteriormente citado. Como é que eu coloco isso? Se eu já falei internet e rede social, eu estou retomando a ideia de internet. Então, aqui eu estou utilizando uma espécie de, não é bem um sinônimo, mas uma palavra que faz referência, uma palavra do mesmo campo semântico. Essas estratégias também são estratégias de coesão. Inclusive, você pode repetir palavras, tá? Você não pode repetir conectivos, certo? Não se pode repetir conectivos, mas repetir palavras é normal. Por exemplo, se você tem um tema em que você tem invisibilidade, e registro civil, a garantia do acesso à cidadania. Por exemplo, se eu estou falando de registro civil, é natural que eu retome em alguns momentos do meu texto esse direcionamento, essa lógica do registro civil, certo? Então é natural que haja essa retomada, beleza? Bom, continuando aqui na nossa questão, isso é uma repetição que vai servir como coesão, viu? Não é um erro. Aí existe o erro em que você tem o excesso de repetição, que aí sim você tem uma proposta relacionada a essa questão da montagem textual. Bom, mais um ponto, se eu tenho ponto, eu preciso de um conectivo. Nesse caso aqui eu vou utilizar o além disso. O além disso, ele marca uma relação de adição. E, claro, olha só como é que é a sequência. Diante desse cenário, que foi o que eu já citei, por outro lado, que vou passar uma visão diferenciada, e aí eu estou no quarto parágrafo. O quarto parágrafo é meu último parágrafo. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso concluir o meu texto. Por isso, eu vou utilizar um portanto. O portanto, ele vai retomar todo o seu texto, tá? Ele vai retomar todo o seu texto, porque ele está estabelecendo uma relação de conclusão. Ela seria, teoricamente, que é a internet, né? E tendo em vista que eu tenho uma relação de justificativa, tá? De explicação, dentro de um elemento conectivo final. Beleza? Então, todos esses que estão em azul, e essas duas marcações, internet e rede social, eles estabelecem uma relação intraparagrafal, certo? Que eles estão dentro do parágrafo. E esses que estão aí em rosa e vermelho, eles são
elementos interparagrafais, porque estabelecem as diferentes relações entre os nossos parágrafos, tá? Eis aí um direcionamento dado para vocês, para que você entenda como é que é essa lógica. Agora é aplicar isso, né? Porque a gente tem que aplicar isso daí dentro de um texto para compreender como é que vai funcionar todo o processo. Dando continuidade, vamos pegar alguns elementos específicos, ó. Algumas coisas que é interessante você entender. Um ponto importantíssimo para fazer a distinção entre os níveis mais altos, aquelas relações que são muito boas, né? É identificar se a relação de um elemento coesivo localizado no início de um parágrafo se dá entre ele e o conteúdo do parágrafo anterior, estabelecendo assim uma relação interparagrafal. Você precisa entender isso, ó. Existem elementos no início do parágrafo que não são interparagrafais. Então essa análise tem que ser feita muito bem montada. Ou entre os conteúdos internos do próprio parágrafo, relação intraparagrafal. Olha o exemplozinho aqui, para que você entenda. Existe aqui um elemento entre os parágrafos que não é interparagrafal. É o de acordo com. Esse de acordo com, ele não está se referindo ao que eu falei aqui anteriormente. Não é isso. Ele está se referindo a quê? A dados. De acordo com dados. Se eles não está se referindo ao que vem antes, e sim ao que está dentro do parágrafo, ele é um elemento intraparagrafal e não interparagrafal. Professor, qual é a diferença disso? É porque você precisa de pelo menos 2 elementos interparagrafais. Então, se você intraparagrafal. Se você não tiver um elemento como de acordo com, ele não conta como interparagrafal. Portanto, é uma análise a ser feita caso você tenha que tirar alguns pontos de uma redação como essa, beleza? Então, só para direcionar para vocês. Outros exemplos de atenção que você precisa ter. Repetição. Essa repetição é interessante, galera, porque não tem um formato fechado. Muita gente me pergunta assim, professor, quantas vezes eu posso repetir isso? Quantas vezes eu posso repetir aquilo? Pessoal, a resposta não é fechada, não é uma resposta simples, porque você precisa analisar de uma maneira específica cada um dos textos e depende da palavra também. Eu sei que você não pode repetir conectivo, mas palavras, ela vai depender de que palavra é essa e qual a importância que ela tem no seu texto. Olha só o recado que o INEP nos dá. A recorrência dos mesmos elementos coesivos em uma determinada redação deve ser avaliada, assim como os demais critérios, com muito cuidado. Acima de tudo, porque é impossível contabilizar a repetição de forma absoluta, que eu acabei de falar para vocês. Não dá para contar, galera. Não dá para eu dizer assim, ó, se você repetir 5 vezes, pronto, tira pontos. Se você repetir 2, tira pontos. Não, eu não consigo falar isso para você. Precisa haver uma análise dentro do texto. É impossível, acima de tudo, porque é impossível contabilizar a repetição de forma absoluta, impondo um padrão quantitativo aplicado a todo e qualquer texto. Não dá para fazer isso. Não se trata de contar palavras repetidas. É preciso sempre considerar a repetição em relação àquilo que o participante apresentou, concretamente em sua produção escrita, verificando em que medida a repetição prejudica ou não a articulação dos argumentos dentro de um conjunto textual. Então, veja bem, existem palavras que podem ser repetidas mais vezes, existem palavras que se repetem de maneira a prejudicar o seu texto. Então, essa repetição, ela só vai ser penalizada se a articulação for prejudicada também, ok? Se não houver esse prejuízo para a articulação do seu texto, para a organização textual, você não será penalizado, beleza? Vamos ver outra. Inadequação. Lembra que aquele lance? Primeiro você precisa saber se existe. A gente já viu aqui como é que existe e não existe. A gente precisa saber se repete, que foi o que eu acabei de falar ali, se há repetição de coesivos. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da adequação. Se eles estão adequados, se a relação estabelecida por eles é uma relação adequada. Ó, veja bem.
Um termo que aparece na grade específica é inadequação, cujo conceito diz respeito ao uso equivocado de elemento coesivo que, embora esteja presente no texto, não consegue construir as diversas relações de conexão típicas esperadas de um texto dissertativo argumentativo. Que relações são essas? De concessão, de adversidade, de adição e assim por diante, de explicação, a relação causal. Então, todas essas relações são relações que elas precisam estar bem marcadas e, é claro, precisa fazer sentido no seu texto, certo? Como assim fazer sentido, professor? Veja bem, vamos analisar aqui os dois exemplos. A grande maioria das pessoas não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos e o processo de controle de dados na internet, mas continuam sendo manipuladas cotidianamente. Você tem uma primeira afirmação, você tem uma primeira parte, a afirmação, que diz que a maioria das pessoas não tem conhecimento de como funciona o algoritmo. E uma segunda parte, que faz uma afirmação, continuam sendo manipuladas. Só que tem um detalhe, pessoal. Não existe uma quebra de expectativa aqui. Então, essa relação de oposição, esse aqui marca uma relação de oposição. Essa relação de oposição é uma relação inadequada. Por quê, professor? Porque não há uma quebra de expectativa. Na verdade, eu vou colocar aqui uma relação de causa, inclusive, tá? Veja bem, a grande maioria das pessoas não tem acesso, não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos e o processo de controle de dados. Você pode trocar esse mais por um por isso, agora sim está adequado, ó. Por isso, continuam sendo manipuladas cotidianamente, certo? Tem esse direcionamento aí. Vamos ver os outros. As pessoas não estão se conscientizando da importância de não acreditar em tudo que leem nas redes sociais. Portanto, ainda são facilmente manipuladas. Veja bem, vou repetir. As pessoas estão se conscientizando da importância de não acreditar em tudo que leem na internet. Primeira afirmação é essa. Pessoal, se as pessoas estão se conscientizando, o que seria o natural? Elas não serem manipuladas. Porém, nós temos aqui a história. Ainda são facilmente manipuladas. O que isso acontece? Isso não é um portanto. Esse portanto aqui, ele gera uma relação de conclusão. Ele gera uma noção de conclusão. Mas, se você notar, não é uma conclusão, há uma quebra de expectativa. Se as pessoas estão se conscientizando, o natural é que elas não fossem mais enganadas. Se elas estão sendo enganadas, a relação não é de conclusão. A relação deveria ser de oposição. Você pode colocar um porém, ou mais, ou um todavia, ou no entanto, e assim por diante. Beleza? É assim que você vai ser avaliado sobre a inadequação do direcionamento dos conectivos. Beleza? Lembrando que é uma relação entre primeira afirmação e segunda afirmação vai se estabelecer como uma relação de oposição nesse segundo caso. Beleza? Bom, entendido essa parte, vamos visualizar outro ponto aqui. Aqui basicamente é o mesmo ponto, viu? Que é a questão dos direcionamentos, só que eu tenho um onde aqui. Olha só o onde, como onde aparece demais no seu texto, e esse onde deve ser retirado. Ó. A relação entre pais e filhos melhoraria se os pais dessem mais importância aos filhos. E estes pudessem, onde estes pudessem opinar mais. Galera, esse onde aqui, já vai uma dica para vocês. Ele só deve ser usado para referência a lugar físico.
tá? Então, se não for um lugar físico, não use o onde, tá? Não use o onde. O onde só serve para lugar físico. Inclusive, eu aconselho até você tirar o onde da sua vida. Redação. Por quê, professor? Porque normalmente ele é colocado de maneira inadequada, tá? Nesse caso aqui, eu precisaria, seria ser uma relação na qual, aí sim, ou em que estes pudessem opinar mais, certo? Então seria uma relação mais nesse sentido. O onde, não esqueça, só quando você falar de lugar fixo, tá? Só se você falar de lugar fixo. Se não falar de lugar fixo, você evita essa questão do onde, beleza? Bom, vamos lá, dando continuidade aqui às nossas questões. Outro exemplozinho aqui para vocês, ó. Hoje em dia, a internet é algo muito importante na vida das pessoas. Às vezes usamos a internet para trabalhar, também usamos para fazer lazer. Mas tudo isso, gente, aqui é uma falha que eu diria não é nem falha de conectivo. É uma falha de ortografia mesmo. Não é mais com i. É o mas sem i, tá? Esse mas aqui, ele vai indicar adição. Esse mas aqui indica oposição. Então não confunda mas com mais, tá? Diferente as duas concepções. Para a gente terminar, há países que combatem severamente a divulgação de fake news na internet. Dessa forma, a vinculação de notícias falsas continua aumentando. Não é dessa forma. Esse dessa forma, pessoal, ele marca uma conclusão, mas não é uma conclusão. Entenda que eu estou fazendo uma relação de adversidade, não é conclusão. Então, aqui precisaria ser o quê? Entretanto, esse entretanto, nós teríamos aí sim um caso de oposição para ser destacado no seu texto, certo? Há países que combatem severamente as fake news. No entanto, a vinculação de notícias falsas continua aumentando. Aí eu precisaria sim de uma oposição. Fechou? Vamos lá. Trouxe aqui um exemplozinho de texto para você. Vamos analisar, pessoal, cada um dos pontos de conexão para que você entenda como é que é a lógica para que eu consiga estabelecer esse processo coesivo, seja intraparagrafal, seja interparagrafal. Ó, essa é uma redação que tirou nota 1000, viu? Na redação, no Enem de 2019. Enem de 2019, tá? Vamos lá. O filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, olha só, se eu tenho um ponto, eu vou estabelecer uma relação coesiva. Nesse caso, referencial. Na obra, ele retoma quem? Cine Hollywood, beleza? Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto, que contexto? Contexto da chegada na primeira sala de cinema. Então você tem aqui um direcionamento também referencial, viu? Intraparagrafal. Se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga, se eu tenho um ponto, eu vou continuar, vou dar sequência ao meu texto com um conectivo, de maneira análoga, que é um conectivo de comparação, tá? Então, comparação por semelhança. A história fictícia, de maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão de parcela socialmente vulnerável da sociedade. Ponto. Se eu tenho um ponto, eu preciso de um conectivo. Conectivo, assim. Vai indicar aqui um processo de conclusão. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Olha só outro elementozinho conectivo, ó, desse cenário negativo, que foi o que eu acabei de citar lá. Agora vamos ver entre um parágrafo e outro, como é que se monta. Ó, em primeiro plano, professor, isso daqui é uma interparagrafal? Note que não.
Esse em primeiro plano, ele está se referindo ao que eu vou falar dentro do parágrafo. O que significa que em primeiro plano ele é um intraparagrafal. Professor, está errado eu colocar um intraparagrafal aqui? Não está errado, desde que nos próximos parágrafos você coloque um interparagrafal. Evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientes efetivas para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Essa lógica, se eu tenho um ponto, eu vou continuar com o conectivo, é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação dos brasileiros a bens culturais, tal ministério, elemento coesivozinho interparagrafal, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Se eu tenho um ponto, vou utilizar um conectivo. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Coloquei um ponto, vou colocar um elemento conectivo, de conclusão. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Agora, o que eu preciso saber? Eu tenho um interparagrafal no próximo? Tenho, ó. Outro sim. Ele indica o quê? Adição. Adição a quê? Ao argumento que eu acabei de falar. Então, ele retoma o parágrafo anterior. Outro sim. Eu não posso ter só esse, tá? Eu preciso ter outros. Ó, vai seguir também. Ponto, conectivo, certo? Que são interparagrafal. Ponto, elemento que vai indicar coesão. Ponto, isso decorre. Mas lembra que eu falei para vocês que eu preciso de dois elementos interparagrafais? Então, eu tenho um aqui, outro sim, e eu preciso de outro. Onde é que vai estar o outro? Aqui. É necessário, portanto, esse daqui vai indicar o quê? Conclusão. E essa conclusão é uma conclusão do texto, portanto, ele retoma todos os parágrafos anteriores. Significa que ele é um interparagrafal. Aí eu tenho dois interparagrafais e vai funcionar muito bem para mim. Ok? Bom, deixo aqui para vocês algumas questõezinhas sobre esse assunto. Espero ter sido claro para que você entendesse o que é um interparagrafal e um intraparagrafal e principalmente como é que ele vai organizar o seu texto. É dessa forma que a gente vai se organizar suas ideias e fazer com que a clareza do seu texto seja um ponto positivo na busca da nota máxima. Deixo aqui o meu grande abraço, a gente se encontra na próxima. Até mais!